Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus comprou-te no Calvário. Buscar logo vem os filhos seus. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Quero também cumprimentar a todos os irmãos, todos os amigos que nos visitam. Que privilégio podermos estar juntos todos neste sábado. Gostaria de cumprimentar de uma forma muito particular este quinteto, não é? Que nos trouxe estes momentos de louvor, já na escola sabatina e agora no culto. Foi um momento realmente muito elevado, de grande elevação, ouvir a harmonia destas vozes para o louvor do Senhor. Lembro-me de estar, alguns anos atrás, irmão José Manuel, na igreja de Espinho. Lembro-me do irmão Joaquim Ferreira, dos outros elementos que compõem o quinteto, não me lembro. Provavelmente, como já foi há muitos anos, se calhar não estavam naquela altura na igreja, ou então eram muito mais novos, jovens, muito jovens ainda. E é um privilégio poder rever-vos. Tenho gratas recordações da Igreja de Espinho, de uma semana de oração, uma campanha de evangelização que ali tive o privilégio de realizar a vosso convite. Graças a Deus. Dirijo-me à minha querida igreja, a todos, mas em particular hoje, aos meus queridos irmãos, e repito, aos meus queridos irmãos da Igreja de Avintes, que durante 2 anos me aturaram. Quero dizer-vos, queridos, que foi um privilégio para mim. Foi um privilégio muito grande. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todo o propósito sobre a terra, e há tempo para tudo aquilo que se realiza neste mundo.
E assim é também com o ministério pastoral. Há tempo de chegar, há tempo de partir. E este é, efetivamente, o último sábado que estou convosco. Como sabem, tenho 3 igrejas. Escolhi este sábado para estar aqui hoje em Avintes, despedir-me de todos vós. Mas deixem-me dizer-vos, eu não gosto de despedidas. Eu gosto de pensar que sempre levo alguém comigo, no meu coração, na minha vida, boas recordações, de tudo aquilo que passamos, vivemos, desfrutamos em conjunto. Eu penso que Deus me deu um privilégio muito grande, de ter uma esposa muito paciente, porque na realidade estivemos estes 2 anos numa situação em que estou cá e ela está lá. Admiro o seu espírito de querer estar na maioria dos fins de semana conosco aqui, e realmente não posso deixar de, perante a igreja, e agradecer a Deus por todo o seu esforço, por toda a sua dedicação, não só a mim, mas também a este ministério, porque ela o assumiu desde sempre ao meu lado. Louvado seja Deus. 2 anos foi pouco tempo, irmãos. Se por um lado eu saio com algum sentimento de frustração, porque quando olhamos para a frente vemos que ainda haveria algum caminho a percorrer. Haveria alguma coisa que ficou por fazer. Mas por outro lado, e atendendo que o Senhor é quem dirige a sua igreja, a sua obra, e que cabe-nos a nós apenas submeter-nos ao Senhor e viver para o Senhor, então eu direi, quer fique, quer vá, bendito seja o nome do nosso Deus. Agradeço todo o vosso carinho, desde o primeiro dia em que aqui cheguei. A vossa compreensão, quando sentiram que o vosso pastor precisava da sua esposa ao seu lado e muitas vezes não tinha esse privilégio. Fui amado por vós e quero dizer a esta igreja que também vos amo muito. Como dizia o poeta, há gente da nossa gente que fica na história da gente. E vocês, queridos irmãos, fazem parte da minha história. Porque o ministério é feito exatamente de uma longa história, de um longo percurso. E vocês já fazem parte desse. Muito obrigado. Com todo o meu coração, quero agradecer-vos muito. É claro que ainda tenho responsabilidades e ainda terei responsabilidades em relação a esta igreja. Apesar de este ser o último sábado que aqui vou estar, o último momento em que falarei à igreja durante este curto ministério, para qualquer eventualidade, mesmo estando de férias, continuarei ao serviço da igreja, caso em alguma urgência seja necessária a minha presença. É assim que determina a nossa união e nós estamos aqui para cumprir. Também delegamos as responsabilidades que a igreja já delegou na pessoa do nosso querido irmão Francisco Cunha, como
responsável e primeiro ancião desta igreja para alguma eventualidade que possa existir durante este período até o dia 2 de setembro, quando os irmãos irão receber o vosso novo pastor, pastor Paulo Cordeiro. O irmão Francisco irá ainda dirigir uma reunião de conselho, sem a minha presença. Ele é o nosso primeiro ancião, para tratar de um assunto muito importante que diz respeito à campanha de evangelização que vai ser realizada em outubro. Por isso, todos os membros do Conselho estão convocados, a partir de agora, para essa reunião de Conselho, que será dirigida pelo primeiro ancião desta igreja, irmão Francisco. Irmão Francisco, muito obrigado. Deus os abençoe. A si, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, enfim, a todos. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Gostaria de me calar agora. Nada mais dizer. Mas não será assim. Temos connosco a palavra do Senhor. E eu peço-vos que abram a vossa Bíblia no livro ou na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 3. Vamos ler, queridos irmãos, a partir do versículo 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esta é uma oração. A oração do apóstolo Paulo pelos Efésios. A oração do apóstolo Paulo pela igreja. A oração do apóstolo Paulo também pela igreja de Avintes. Pelas igrejas dos irmãos que aqui estão representadas. Que oração? A igreja. A beleza da igreja. Somos a igreja de Deus. Mas como igreja de Deus somos pessoas diferentes umas das outras. Porque nós temos profissões diferentes, temos na nossa pele cores diferentes. Dentro da igreja há pessoas de outras nacionalidades, de outras culturas, de outras línguas. Enfim, a igreja é multiforme. Mas esta igreja é chamada pelo nome de Deus.
toma o nome de Cristo. E toma o nome de Cristo porque foi adotada por Cristo. E esta adoção teve um preço. Um preço muito grande. O apóstolo Pedro, ele fala desse preço. Se quiserem acompanhar-me na leitura da sua primeira epístola, Epístola de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. 1 de Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver e que recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E ainda o versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, sendo de novo gerados, adotados por Cristo. Por Cristo. Esta é a Igreja do Senhor. Irmãos, que privilégio, mas que responsabilidade ser a Igreja do Senhor. Se formos lá ao Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, vamos deixar marcado Efésios e vamos lá ao livro de Deuteronômio, no capítulo 32, e no versículo 10. Deuteronômio 32, versículo 10. Olhem só. Há pouco dissemos, ou lemos, que fomos resgatados. Fomos adotados pelo precioso sangue de Cristo. E aqui, em Deuteronômio 32, 10, é dito o seguinte: achou numa terra deserta, num ermo solitário cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. A igreja é a menina do olho de Deus. Isto faz-nos pensar como o Senhor tem por tão preciosa esta igreja. Não esqueçamos isto, queridos irmãos. Como a igreja do Senhor somos a menina do seu olho. Já dizia o profeta Zacarias, ele dizia o seguinte: porque aquele que tocar em vós, toca na menina do olho, do seu olho, do olho do Senhor. Está lá no capítulo 2 e versículo 8 de Zacarias. Se alguém tocar em ti, querido irmão, está a tocar na menina do olho de Deus. Sabe porquê? Porque tu fazes parte desta igreja. E eu estou a falar do privilégio.
Eu estou apenas a falar do privilégio. Ou seja, Deus está a olhar para a igreja, Deus está a ver cada um neste mundo, esta igreja multiforme, esta igreja composta por pessoas, homens e mulheres, crianças, jovens, de diferentes culturas, e Deus está a olhar para eles e está a ver, está a dizer: é menina dos meus olhos, esta igreja. Pais, vocês têm filhos, ou que têm um filho e uma filha, vocês olham para a vossa menina, para a vossa filha, e o que é que vocês pensam? Se alguém tocar nela, toca na menina do meu olho. Se alguém fizer mal a ela, está a tocar na menina do meu olho. Se alguém fizer mal a ele, está a tocar na menina do meu olho. Agora vamos interpretar isso na dimensão de Deus, do amor ilimitado de Deus, que, como disse Paulo na oração aos Efésios, pelos Efésios, esse amor que transcende o nosso entendimento, que nos ultrapassa. Irmãos, é por esta igreja, pela igreja que foi chamada com um propósito, que Paulo diz que se põe de joelhos perante o Pai. Paulo ora pela igreja, para que a igreja tenha um propósito nesse mundo. E olhem no versículo 16, estamos em Efésios 3, Paulo diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Em primeiro lugar, por que orava Paulo? Por quê? Para que Deus concedesse à igreja o quê? O seu Espírito. O seu Espírito. Porque assim a igreja seria forte. A igreja sem o Espírito Santo é fraca. Eu diria, a igreja sem o poder do Espírito Santo não é igreja. Não é nada. Não é nada. Eu citei há pouco Zacarias, capítulo 2, agora cito capítulo 4 e versículo 6, um texto também muito conhecido, em que o profeta diz: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, não por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A igreja deverá ser movida pelo Espírito Santo. Não pela inteligência humana, não pelas virtudes meramente humanas, mas quando tudo isto se une exatamente ao poder do Espírito Santo, então nós temos uma igreja viva. Porque sem a ação do Espírito Santo, a igreja é morta. E quem está morto, não quê? Não vive, não existe. Não existe mais. Existiu. É como se diz hoje na gíria, né? Já era, já foi, não é mais. Paulo ora pela maior necessidade da igreja, Espírito Santo.
E é aqui que nós começamos a pensar um pouco também na nossa responsabilidade como igreja. Porque é muito bom nós dizermos, nós pertencemos à Igreja de Deus, somos a menina dos olhos de Deus. Tudo isso realmente é magnífico, mas nós temos que pensar também no outro sentido. Isso leva-me a quê? Isso vai fazer de mim o quê? Isso vai fazer com que tipos ou que tipo de atitudes eu possa tomar, que tipo de ação eu possa tomar. Essa é a grande questão. Irmãos, o Espírito Santo é quem aplica a obra de Cristo em nosso coração. É Ele quem gera vida espiritual no crente. Um famoso político e educador, e que se tornou um cristão de nacionalidade holandesa, chamado Abraham Kuyper, ele escreveu uma obra de grande vulto sobre o Espírito Santo. Esta obra teve muita contestação no mundo político na Holanda. É interessante. Mas ele dizia o seguinte, e eu colhi esta frase, ele dizia: se os ministros não derem crédito à obra do Espírito Santo, eles estão a dar pedra em vez de pão ao seu rebanho. Eu digo isto porquê? Porque a primeira responsabilidade está naquele em quem Deus chamou para o seu ministério. Se eu falo aos outros do Espírito Santo e da necessidade do Espírito Santo e não sinto em minha vida essa necessidade, eu estou a falar em vão. Completamente em vão. Completamente em vão. Um dos grandes problemas da igreja hoje é a polarização. Uns distorcem a doutrina do Espírito Santo. Outros só falam dele. E outros apagam o Espírito Santo das suas vidas. Ellen White escreveu no livro Atos dos Apóstolos, na página 49. A promessa do Espírito Santo não é limitada a algum século ou raça. Cristo declarou que a divina influência do seu Espírito estaria com seus seguidores até o fim, desde o dia de Pentecostes até ao presente. O Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço. Mas vamos ler o versículo 17. Recordam-se? Efésios 3, versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, fiquemos por aqui. Em segundo lugar, Paulo ora para que a igreja seja enraizada e fundada em amor. Outra grande necessidade da igreja é esta. Uma igreja que ama é uma igreja que serve. Uma igreja que não serve o próximo, que não serve os que estão do lado de fora, é uma igreja morta. Uma igreja sem amor não serve, não presta serviço nenhum.
Absolutamente nenhum. Mas uma igreja que ama, é uma igreja que serve, é uma igreja que sai para ir ao encontro dos perdidos. Porque é uma igreja responsável. Porque é uma igreja que sabe que é menina do olho de Deus. Porque é uma igreja que quer obedecer a Deus. Porque é uma igreja que sabe qual é a sua missão, a missão que Deus lhe deu. Por isso, a nossa missão é servir. Eu admiro muito, queridos irmãos, aqueles que não fazem mais do que se reunir em grupos para discutir sobre profecias, sobre isto e sobre aquilo, mas que efetivamente não estão dispostos a sair para levar aos outros esta mensagem, para levar aos outros aquilo que Jesus levava. Porque no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, nós temos o exemplo de Cristo. E todos os exemplos de Cristo são para nós. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Eu li o capítulo 9 e o versículo 36 do Evangelho de Mateus. O que é que Jesus sentia pelas multidões? O quê? Compaixão. E o que é isso de compaixão? Compaixão é o grande desejo que brota do coração de aliviar ou minorar o sofrimento de outra pessoa. Isso é compaixão. E isso não tem a ver apenas com os aspectos físicos, ou seja, minorar o sofrimento físico de outra pessoa, mas tem que ver com todos os aspectos do ser humano. O aspecto psíquico, o aspecto moral, o aspecto espiritual. A necessidade da igreja, irmãos, é desta compaixão que havia em Cristo. Jesus se conduía com o sofrimento dos outros. Ele dizia ao cego: o que é que tu queres? Que eu veja, Senhor. Ele dizia ao leproso: o que é que tu queres que eu te faça? Que eu fique limpo, Senhor. E depois, o que é que Jesus respondia? Eu quero ser limpo. Era Jesus quem levava o conforto às pessoas que estavam em sofrimento. Repare na primeira parte do versículo 17. Paulo diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. O amor genuíno só estará presente na nossa vida se Cristo habitar aonde? No nosso coração. Espera aí, pastor, espera lá, pastor. Eu já ouvi isso muitas vezes, tantas vezes. Essa frase, Cristo habita no coração, tornou-se um chavão. Uma frase feita e bonita, não é? Faz-nos sorrir. Cristo habita no meu coração. Nunca ouvi alguém dizer de sobrolho carregado: Cristo habita no meu coração. Mas sempre que dizemos esta frase, há um sorriso em nós. Cristo habita no meu coração. Mas infelizmente tornou-se num chavão e numa frase feita. E porquê? Irmãos, aqueles que vivem em Cristo são aqueles que veem as suas vidas transformadas. Então eu tenho que me perguntar a mim próprio:
Como é a minha vida? Eu que digo que Cristo habita em meu coração. Qual é o fruto que eu estou produzindo em minha vida? Qual é a minha atitude para com os meus irmãos na fé? Amo eu a minha igreja? Qual é a minha atitude para com aqueles que estão do lado de fora? Do lado de fora. Sinto eu compaixão pelas almas? Sinto eu que mais do que um dever apenas, ou uma obrigação, é um privilégio comunicar aos outros esta mensagem de salvação? A Bíblia diz que é pelos nossos frutos que somos conhecidos, não é? Pelos seus frutos os conhecereis. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo será evidenciado naqueles em cujo coração Cristo habita. E qual é o fruto do Espírito Santo? Amor? Mais quê? Alegria? Mais quê? Paz. E que mais? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, é isso que Cristo, é isso que eu vejo em minha vida. Muito sinceramente, Jorge, olha para dentro de ti e pergunta a ti próprio: é isso que tu vês em tua vida? Queremos saber se é Cristo quem habita em nosso coração. Há um teste, sabiam? Para saber se Cristo habita ou não habita em nosso coração. Quantos conhecem esse teste? Alguém conhece esse teste? Pastor, agora vem com testes. É lá, pastor. Não, mas estou a falar sério, há um teste, sim. Os irmãos conhecem esse teste. Conhecem. Já leram o livro Caminho a Cristo? Ou Aos Pés de Cristo? Já leram? Pois o teste está lá. O teste está lá. Eu já li esse livro para aí umas 30 vezes, não sei. E olhem, irmão White, no livro Caminho a Cristo, na página 37 e no parágrafo 4, ela apresenta 4 questões que são um teste para nós sabermos se realmente Cristo habita no nosso coração. Querem conhecer essas 4 questões? Queremos, não queremos? Pois queremos. Primeira, quem domina o nosso coração? Segunda, em quem estão os nossos pensamentos? Terceira, acerca de quem gostamos de conversar? E quarta, qual é o alvo da nossa calorosa afeição e do melhor da nossa energia? 4. Este é o teste. E ela conclui da seguinte maneira: se somos de Cristo, tudo o que temos, tudo o que somos, será consagrado a Ele. Teremos o desejo de refletir a sua imagem, possuir o seu espírito, fazer a sua vontade, agradá-lo em todas as coisas. Passamos no teste. Graças a Deus. Eu desejo terminar a análise que estamos a fazer desta oração do Paulo, ou de Paulo pela igreja,
E reparem como há uma sequência até o clímax desta oração. Há uma sequência. E Paulo diz, já no final deste desafio, no versículo 18, na última parte, ele diz que então seremos cheios de quê? Da plenitude de Deus. Cheios da plenitude de Deus. Pastor, como é que eu posso ser cheio da plenitude de Deus se eu tenho defeitos? Se eu tenho coisas que ainda preciso de corrigir em minha vida? É verdade, você tem e terá sempre até ao final da sua existência. Mas isso não impede que hoje você possa ser cheio da plenitude de Deus. Não impede. Cristo olha para nós. Há pouco dissemos que Cristo olha para nós e nos vê como? Como a menina do seu olho. Mas Cristo olha para nós, mas também nos vê de outra maneira. Fraca e defeituosa como a igreja possa ser, Ele é o quê? O alvo, o objeto do alvo e da atenção de quem? Do próprio Deus. E o que Cristo quer fazer por mim e por vós é um processo de uma vida em que cada dia nos consagramos ao Senhor, em cada dia vamos vencendo, em cada dia vamos subindo mais um degrau. Este processo não termina, este processo é contínuo. Não é um processo para redarguir, mas é um processo para avançar, como dizia Paulo, com os olhos fixos em Cristo, eu avanço para o alvo. E Paulo era cheio da plenitude do Espírito Santo. Atenção. Eu não gosto de falar de perfeccionismo, e os irmãos sabem muito bem, os irmãos que me conhecem, a minha igreja em Avintes, que eu não alinho por esses caminhos. Uma frase na Bíblia, e não só, mas também fora da Bíblia havia um filósofo que dizia que o segredo era conhece-te a ti mesmo. Atenção, eu não falo de perfeccionismo como muitos pregam por aí, a ponto de dizerem que são iguais a Cristo. Sabem o que é isso? Isso é reduzir Cristo à esfera humana. Isso é diminuir Jesus. Nosso alvo não pode ser igual a nós. Tem que estar sempre muito mais elevado do que nós. Só assim será um alvo, só assim será um objetivo. Agora eu posso dizer com toda a franqueza e posso dizer com toda a segurança, o alvo é Cristo, é Cristo. E os irmãos também podem dizer hoje com toda a franqueza e com toda a segurança, o vosso alvo é Cristo. E no fundo aquilo que o apóstolo São Paulo faz quando ora é exatamente isso. É mostrar que esta vida cristã é uma progressão contínua até Cristo. Sabem, quando eu era menino, ensinaram-me uma história que eu aprendi entre os meus queridos conterrâneos angolanos. Eu nasci em Angola. Então, não vou contar a história que eu aprendi, mas havia várias fábulas que eles tinham. Eu não gosto de contar
do púlpito fábulas, não é? Mas a história era mais ou menos esta. Havia um determinado animal que era uma raposa, aliás, que era um lobo, uma loba, que ela queria alcançar a lua. E a raposa tinha enganado a lua e dizia: olha, tu estás a ver ali a lua, vai caminhando sempre na direção dela até que a alcanças. É claro que esse era um esforço inglório, porque jamais conseguiria alcançar a lua. E eu ponho-me a pensar hoje que com Cristo se passa quase a mesma coisa. Ele está lá, perfeito, imensamente perfeito, tremendamente perfeito. E Ele deseja que nós continuemos caminhando para Ele. Nós poderemos não ver as modificações que se passam na nossa vida, no nosso caráter, na nossa maneira de ser, naquilo que somos, mas provavelmente os outros verão estas transformações acontecerem na nossa vida. Crescer na dimensão de Cristo é uma tarefa de uma vida inteira. É isso que vemos no versículo 20. E olhem, vamos terminar aqui pelo versículo 20 e depois o 21. No versículo 20, Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, reparem, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, é Cristo operando, fazendo cada vez mais e mais em nossa vida. E depois continua o texto: além daquilo que pensamos ou pedimos. Ou seja, Ele é capaz de superar os nossos anseios espirituais. Quer dizer que à medida que vamos crescendo e atingimos um certo patamar, ainda há mais para crescer. E Cristo lá está, para nos mostrar muito mais. Segundo o poder, e agora reparem, e esta última frase é muito importante, versículo: segundo o poder que opera em nós. Não é segundo o meu poder, não é segundo as minhas forças, mas é segundo o poder que opera em nós. E sabem o que é que isto me diz? Justificação pela fé. Pela graça, sois salvos. E isto é a graça de Deus. E isto é a graça contínua de Deus. É a graça comunicada. A justiça comunicada. Que difere da justiça imputada. A justiça imputada foi quando Cristo morreu e se ofereceu por nós. E a justiça comunicada é aquela que agora o Senhor opera através do seu Espírito em nossas vidas, que nos vai comunicando o seu poder cada dia para crescermos. Irmãos, abram as vossas Bíblias, se desmarcaram Efésios capítulo 3. Abram, por favor. Abram, meus queridos irmãos. Vamos terminar aqui. Está bem? Vamos terminar com o versículo 21. Mas não queria ser sozinho daqui a dizer este versículo. Eu queria que os irmãos me acompanhassem e que todos juntos pudéssemos repetir estas palavras que aqui estão do apóstolo São Paulo. É assim que ele termina a sua oração. E olhem como é que ele termina a sua oração. Ele diz, vamos dizer todos, irmãos, a esse... Vamos dizer todos, pode ser? Eu quero ouvir os irmãos. A esse...
gerações. Amém. A esse seja a glória. Amém. Meus queridos irmãos, há pouco eu esqueci-me de falar de uma coisa à igreja. São só mais 2 minutos. É que ainda há um ato que eu quero realizar nesta igreja. Não vai ser aqui propriamente, mas tem que ver com esta igreja. Que é um casamento. Que é um casamento. O casamento vai ser realizado no Porto. São 2 irmãos nossos. Penso que os 2... Não, o irmão não é membro da igreja ainda, daqui. Não, é Salveiro de Coimbra. Este irmão de Coimbra veio até a Vintes desencantar, ou encantar, ou seja lá o que for, alguém. Querem saber quem é que vai casar? Alguns já sabem, não é? Querem saber quem vai casar, irmãos? Quem não sabe e quer saber, levante a sua mão. Oh, tão poucos, os outros todos já sabem. Afinal, eu pensei que ia dizer alguma novidade. O irmão Hilário não sabia, porque eu perguntei-lhe, não é? Ele disse que não sabia. Muito bem. A nossa irmã Gorete. Irmã Gorete está ali. Sabem quem é a irmã Gorete, não sabem? Ela vai casar. E vai casar com o querido irmão António José, da igreja de Coimbra. Também está ali. Vai ser uma cerimónia simples. Vamos realizá-la no Porto, no dia 23. Está quase. É de amanhã 8 dias. E convidaram-me a mim para realizar a cerimónia do casamento. E eu aceitei com todo o prazer. Aceitei com todo o prazer. Por isso, irmã Gorete, irmão António José, bem-vindos a este mundo dos casados. Não é? Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça e que realmente possam partilhar juntos este amor de Jesus por toda a nossa vida. Este é o meu desejo. E agora, quando os irmãos desejam saudar, todos que desejam saudar o irmão e a irmã, levantem a sua mão. Muito bem. Deus os abençoe. Sim, Senhor. Antes de terminarmos, eu queria dizer que não tenho a veia poética do pastor, ele hoje estava muito poético. Como sabemos, e o pastor disse, hoje era o último sábado que ele ia estar aqui a pregar na igreja da Vintes. Foram 2 anos, como ele disse, 2 anos de alguma dificuldade. E a dificuldade que o pastor tinha, quando triste, algo não corria bem, ele dizia sempre que era por causa da mulher, que não tinha a mulher com ele. Portanto, não tenho a minha mulher, falta-me a Sandra. Mas pronto, eu vou chamar então aqui a Sandra para não dizer que ele neste momento vai estar longe dele. Portanto, chamava aqui a Sandra à frente, pedia ao pastor vir aqui junto de mim. A hora já vai um bocadinho longa, eu também não tenho muitas palavras para dizer. Simplesmente, em meu nome pessoal, eu desejo agradecer ao casal pastoral por estar aqui estes 2 anos. E eu tenho a certeza, eu sei, eu sou testemunha disso, que ele não se queria ir embora. Sei disso. Ele manifestou muitas vezes, e os membros do Conselho também sabem, alguns membros da Igreja também sabem, que era a sua firme convicção que ele iria continuar. Tinha sempre essa dificuldade de estar longe da mulher. Isso é verdade, isso é verdade. Mas também coincidiu depois com as assembleias,
houve a necessidade destas mudanças, mas eu quero dizer em meu nome pessoal que estou muito grato ao pastor e à sua esposa por terem pastoreado aqui esta igreja, aprendemos muito com ele. E eu agora, neste momento, queria pedir à igreja que se pudesse levantar em sinal de reconhecimento e agradecimento ao pastor por estes 2 anos que esteve connosco. O que eles quiserem fazer. Obrigado. E agora, para que, mesmo sendo 2 anos que o pastor não esteve connosco, eu chamava a secretária que tem algo para oferecer, para que ele sempre se lembre. Eu quero dizer ao pastor, e a igreja toda quer dizer, invocando de novo o poeta, que há gente, da gente, que faz parte da história da nossa gente. Muito obrigado. Isto é a história da nossa terra. Essa é a história da nossa terra. Muito obrigado. Sim, senhor. Muito obrigado. Não sei se quer mostrar, que a igreja ainda não viu. Tem aqui uma broinha da Vintes. Portanto, eu vou mostrar. Pronto, que é o ex-libris da nossa terra. Portanto, o pastor também vai levar. Não vai levar, vai comer, porque senão quando levar, depois já não pode comer. Não é igual. Comer hoje. Irmãos, que caneta, não é? Deixa eu ler aqui. Eu tenho aqui o microfone, mas preciso dos óculos para ler. Realmente eu tenho uma coleção de canetas e dos melhores presentes que me podem oferecer é uma caneta. Não sei como é que vocês sabiam disso, não é? Não sei. Igreja Adventista de Avintes. Tão bonita esta caneta. É uma recordação que vai ficar para sempre também, né? Para além de vocês que vão partir comigo no meu coração, não é? Eu sei que vou ficar também convosco. É assim que vamos fortalecendo os nossos laços, porque somos a Igreja do Senhor, nós somos todos do mesmo Pai. Que Deus os abençoe ricamente, querido. E mais uma vez, muito obrigado por tudo o que fizeram também pelo vosso pastor. O irmão Hilário disse que aprenderam comigo, mas olha, eu também aprendi muita coisa convosco. E coisas muito boas. Deus os abençoe.